1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 16. Os que encontraram, digam amém. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 17, orai sem cessar. Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos, engrandecemos o teu nome. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Fala conosco nessa noite conforme tu queres e te louvaremos. Amém. Queridos, baseado no texto que nós acabamos de ler nesta noite, eu quero estar falando com os irmãos ao seguinte tema: a oração é uma potência. Eu vou repetir, a oração é uma potência. Quando nós falamos a respeito da oração, nós estamos falando acerca de uma ação que deve ser essencial na vida de todo aquele que serve a Deus. É claro que quando nós falamos sobre a oração, para muitos, eu posso dizer até para a maioria dentre nós, tem o conhecimento de que a oração ela é muito importante para as nossas vidas. Porém, quando nós falamos acerca da oração na prática e não em teoria, a conclusão é que poucos verdadeiramente oram e poucos levam uma vida de oração. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses traz algumas admoestações, orientações, advertência e exortações vindas do apóstolo Paulo, aplicando na vida daqueles que faziam parte da igreja primitiva, os nossos irmãos na fé. E estas mesmas palavras exortativas, elas também são voltadas a mim e a você. O próprio Jesus não falou acerca de quantos dias precisamos orar, de quantas horas precisamos orar, e nem quais os dias precisamos orar. Mas quando nós olhamos para essas palavras vindas do coração de Deus, por intermédio de Paulo para as nossas vidas, nós concluímos e entendemos de que nós devemos orar sem cessar. Mas como que eu vou orar sem cessar se me falta tempo? Estes são dos maiores argumentos utilizados dentre o povo que serve a Deus. É claro que muitos chegam a destacar dizendo: eu levanto às 4:30 da manhã e começo a trabalhar às 6:30, 7 horas. E quando eu chego em casa, já é às 20 horas da noite. Quem é casado, na vida conjugal, a esposa vai preparar o jantar, depois de jantar vai organizar as coisas para o outro dia,
E assim também o esposo, e muitos destacam por conta da correria do dia a dia, não ter tempo para orar. Precisamos quebrar um preceito, um protocolo que nós mesmos colocamos em nossos corações. Pensamos que a questão de orar é somente válida no momento em que nós paramos tudo e dizemos vou tirar aqui 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração. Porque quando a Bíblia está dizendo orai sem cessar, isto significa em todo o tempo. Você não precisa simplesmente parar para orar. É claro que se você tiver tempo, faça isso. Mas se você não tiver tempo, orar sem cessar, constantemente, é você estar indo em direção ao trabalho e você está orando. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, me conduza em paz até o trabalho. Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Senhor, eu estou indo, abençoa a minha saída e a minha entrada, ou seja, abençoa o meu percurso e também o meu retorno. É você estar trabalhando no seu trabalho, seja qual for a área que você estiver, trabalhando e orando, falando com Deus. Senhor, me usa aqui no trabalho. Senhor, abençoa o meu patrão. Senhor, abençoa os meus amigos de trabalho. É você até mesmo estar na rua, aonde você estiver, vai na padaria, vai no restaurante, é você falando constantemente com o Senhor, porque orar é falar com Deus. Mas não temos algo no nosso coração que nós só realmente fixamos em oração, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E não devemos ser assim. Quanto tempo faz que você não fala com o Senhor na intimidade? Porque, irmãos, não é simplesmente quando eu preciso de algo que eu vou orar, que eu vou falar com Deus. Em todo o tempo da sua vida, você como eu, nós precisamos estar sempre mantendo uma vida de oração ao Senhor. Orai sem cessar. Orar sem cessar em todo o tempo. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 6, versículo de número 18, orando, irmãos, volte a atenção para cá. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Então, quando a Bíblia diz orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa que nem sempre eu tenho que fazer uma oração em alto e bom som. Às vezes eu posso estar parado no ponto de ônibus, enquanto o ônibus não vem, eu estou em silêncio, mas eu estou orando em Espírito. Saí da porta da minha casa de madrugada em direção à parada de ônibus, e eu saio em silêncio, porém orando em Espírito. Senhor, me livra do assalto. Senhor, me livra da bala perdida. Senhor, me livra do adversário. Me leva em paz, corta os laços do inimigo. Oração em todo tempo, em súplica no Espírito. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8 diz: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos
filisteus. Isso é algo dito pelos filhos de Israel a Samuel. Eles estão dizendo: não deixe, Samuel, de orar por nós, de clamar por nós, para que em todo o tempo o Senhor nos livre das mãos dos filisteus. Aí no versículo de número 23, 1 Samuel capítulo 12, no versículo 23, vem a resposta de Samuel, e diz assim: enquanto a mim, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então o que Samuel está dizendo? O não orar para ele, ou a falta de oração para ele, é o mesmo que ele estivesse pecando. Porque ele disse: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele tinha um temor tão amplo para com o Senhor, que ele entendia que se ele deixasse de orar, era o mesmo que estivesse cometendo um pecado contra o Senhor. Então ele mantinha a sua vida de oração, não só por ele, mas também por todos aqueles que estavam em sua volta. Salmos 88, versos de número 9, a palavra de Deus diz assim: a minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Então ele está dizendo: tenho clamado a Ti todo o dia, não só uma vez na semana, não 2 vezes por mês, não só quando tem culto de oração, não somente na consagração pela manhã, mas ele está dizendo: todo o dia eu tenho clamado a Ti. No Salmos 86, versos de número 3, a palavra diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo todo o dia. 1 Tessalonicenses 3, versículo 10, diz assim: orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, e supramos o que falta à vossa fé. A oração é o nutriente que nós precisamos. A oração é a vitamina que nós precisamos para nos fortalecer no Senhor. A oração nos afasta das vontades do humano e humana e da carne, e nos aproxima de Deus e das suas vontades espirituais. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda a sabedoria, inteligência espiritual. Irmão, eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha o que ele pedia: e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda sabedoria e inteligência espiritual. A oração deles não era somente pedindo bens materiais. A oração deles não era pedindo uma porta de emprego. A oração deles não era pedindo um aumento de salário. A oração deles não era pedindo a casa própria ou o carro zero. A oração deles não era pedindo bens e riquezas, prosperidade. É claro que a Bíblia diz que o melhor dessa terra é nosso. Podemos orar pedindo ao Senhor tudo? Sim, mas eles oravam pedindo a Deus conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual. É o que nós precisamos ter todos os dias na nossa vida: sabedoria, conhecimento, inteligência espiritual. Porque não basta somente orar e não vigiar. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Primeiro vigilância, depois a oração. Então nós entendemos que a oração não é simplesmente algo que você pede ao Senhor. Orar não é simplesmente palavras de repetições, pedidos apresentados ao Senhor. Orar vai muito além disso. Eu já vi vários depoimentos de pessoas a frisar acerca de parentes, de entes queridos, que foram desenganados pela medicina humana, e médicos até mesmo ímpios chegar para a família e dizer: não podemos fazer mais nada. Agora, daqui para frente, a única coisa que vocês podem e devem fazer é orar. Só orar. Casos foram revestidos, laudos foram revestidos, sentenças foram revogadas através do poder da oração. Mas a cada dia que passa, a oração tem sido desqualificada, a oração tem sido desprezada. Muitos querem receber a vitória, mas não querem orar. É muito mais fácil pedir, porque estão confundindo pedir com orar. E sabia que até para pedir, o povo que serve a Deus é ruim para pedir? Por isso que a palavra de Deus diz certa feita: pedis e pedis mal, por isso não recebeis, porque não sabe pedir. Até para pedir nós devemos saber, mas estão confundindo oração somente com questão de pedir. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. E se esquece que a oração ela vai além. É um relacionamento íntimo com Deus. É ultrapassar as fronteiras deste mundo, deste século, e adentrar os limites espirituais diante da majestade eterna da presença de Deus. Mas estão desqualificando. Muitos não acreditam no poder da oração. Mas quando estão na prova, no deserto, na luta, e quando estão vivendo as consequências de seus atos, de suas atitudes e de suas decisões, a primeira coisa que pedem é oração. Tão verdade é que tem gente que não suporta crente, odeia crente, evita crente, tem ódio dos crentes, não quer estar perto dos crentes, mas quando o negócio aperta e estreita, vai nos crentes pedir oração. Aleluia, aleluia, aleluia. E para que nós possamos compreender o poder da oração, precisamos relembrar o resultado da oração, conclusivos na vida dos nossos irmãos na fé, porque a oração é uma potência. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo de número 10 e o versículo 11. Lê para nós, pastor Francisco. Daniel capítulo 6, versículo 10 e o versículo 11.
Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ok. 11. Isso, prossegue. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ok. Primeiro aspecto aqui, para nós entender. Quando Daniel soube do decreto, o que ele fez? Entrou na sua casa. Entrou em sua casa e fez o quê? Orava no seu quarto. Como fazia? Antes. 3 vezes? 3 vezes no dia. Ao dia. Então, irmão, preste atenção nisso aqui. O camarada ficou sabendo que saiu um decreto que se alguém orasse, ia ser morto. Porque nenhum homem, mulher, seja quem for, dos que antecederam a Daniel, que foram lançados na cova dos leões, saíram com vida. Era sentença de morte. Era decreto de morte inevitável. Mas quando ele fica sabendo do decreto, em vez dele dizer, não, vou ficar 30 dias sem orar, vai passar rapidinho. É só 30 dias. É só eu dar uma pausa na oração. Não, quando ele soube do decreto, ao contrário de tudo, ele foi orar e falar com o Senhor. Ele não se acovardou. Diante da luta, ele manteve a sua vida de oração. Precisamos aprender com Daniel. Porque tem crente que nem na prova, nem na luta, ele ora. Ela ora. Porque, irmãos, a questão da oração é uma batalha espiritual. Já viu que tem momentos que você até quer orar, mas não tem forças para orar? Tem momentos que vem aquela vontade, aquele anseio, e você diz, daqui a pouquinho eu vou tirar ali um período de oração. E quando pensa que não, o tempo passa, e você não conseguiu tirar o período de oração. Por isso que você não precisa, não deve esperar ter o tempo para orar. Se você estiver sentado na sala da sua casa e vier o desejo, a vontade de você orar, não espere ter um tempo. Ali sentado mesmo você começa a falar com Deus, Senhor me dá força, Senhor me fortalece, Senhor me ajuda, eu estou fraco, eu estou fraca, eu não tenho ânimo, eu quero orar, mas não consigo, eu quero buscar, mas não tenho força. Aí o Espírito de Deus vai te envolver, vai te fortalecer e vai te impulsionar a buscá-lo através da oração. Laços serão cortados através da oração. Armadilhas serão desfeitas através da oração. A opressão cairá por terra através da oração. Portas se abrirão através da oração. Curas, milagres acontecerão através da oração. Por isso, precisamos nos erguer e mantermos a nossa vida de oração. Aleluia. Então Daniel orou, e depois da oração de Daniel, ele foi pego em flagrante, enquanto orava. Chegaram os homens opressores, perseguidores de Daniel, porque procuraram de todas as formas o que acusar e não encontraram, a não ser na lei do seu Deus. E ao pegar Daniel em flagrante, foram até o rei e disseram, ele está orando contra o decreto do rei. A ordem foi para lançar Daniel dentro da cova e foi lançado lá. Agora entenda uma coisa, Daniel não orou quando estava na cova. Daniel não orou depois da cova. Ele orou antes de ser lançado na cova dos leões. O texto bíblico não frisa qual foi a oração de Daniel. Não expressa as palavras
da oração de Daniel. Mas eu creio que Daniel orava dizendo: Senhor, o decreto já foi assinado, a sentença já foi decretada, mas eu não vou parar de orar, porque eu creio que ainda que eles me lancem dentro da cova dos leões, o Senhor há de fechar a boca dos leões para me dar o livramento. E se o Senhor decidir não me dar o livramento, eu me encontrarei contigo na eternidade, mas eu não vou romper a minha fidelidade com o Senhor por conta de um decreto de 30 dias. E assim ele manteve a sua comunhão com Deus. E quando Daniel decide manter a sua comunhão com Deus, a sua vida de oração, o Senhor se aplaca em livrá-lo e dá-lo a vitória a Daniel dentro da cova dos leões. Nem sempre Deus vai nos livrar da adversidade, do problema, da enfermidade, da luta, da aflição, da perseguição, da afronta, mas Deus vai nos livrar no problema, na luta, na aflição, na afronta, diante dos desafios da vida, para nos dar a vitória. Porém, precisamos manter a nossa vida de oração e fidelidade com o Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Pode ler, pastor Francisco. Já estamos partindo para a conclusão. Versículo de número 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ok. Então Ana orou, preste atenção, Ana orou, chorou, fez um voto ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, de mim, não esqueça de tua serva. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, e concedeu a ela, do jeito em que ela havia pedido, um filho varão. Um filho. Ela pediu em oração, mas teve momentos que foi tida como embriagada, porque orava em espírito, mexia os seus lábios, mas não saía a voz de sua boca, porque Ana entendia muito bem que a oração é uma potência. Tem oração que deve ser feita publicamente, em alto e bom som, mas tem oração que tem que ser é algo entre você e Deus. A Bíblia diz que o diabo não consegue ler os nossos pensar, e quando você ora em espírito, você está orando no seu pensamento. Imagina a fúria que o diabo não deve ficar tentando compreender o que você está pedindo a Deus, o que você está falando com Deus. Imagina naquele dia, Ana orando em espírito, falando com o Senhor, e Eli olha para ela e: tu está embriagada, minha filha. Não, Senhor, não estou embriagada. A tua filha está falando com Deus, clamando a Deus pela petição. Ana não desistiu, permaneceu orando constantemente, e o Senhor atendeu o seu pedido através da oração. Tiago, capítulo 17. Perdão, capítulo 5. Nem 17. Tiago 5, versículo 17 e o versículo 18. 17. Tiago 5, 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ok.
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, em algumas traduções, as mesmas paixões. Orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E a Bíblia diz, e não choveu, durante 3 anos e meio. Aí depois ele orou novamente, e depois que ele ora novamente, a chuva desceu. Orou para não chover, e depois orou para... Irmãos, imagine a intimidade com Deus através da oração. Por isso que a Bíblia faz questão de destacar, Elias era um homem semelhante a nós. Que alguém pode dizer, mas Elias era um homem de Deus. Nós também somos homens, tem mulheres de Deus. Porém, o que está faltando em nós, em nossas vidas, é mais intimidade com Deus e menos intimidade com o mundo. É mais intimidade com Deus e menos intimidade com a carne. É mais intimidade e espírito em buscar as coisas que vêm de cima e menos buscar as coisas desta vida terrena. Para que Deus venha nos usar de uma forma ampla e poderosa em sua presença. 1 Reis 18, versículo 19 até o versículo 39. É muito importante nós lermos esses versículos. 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 19 até o 39. Preste atenção no que os versículos bíblicos frisam. Até o 39. 1 Reis 18, versículo 19. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Ok, segura só um pouquinho. Então houve um desafio aqui. Ele diz: nós vamos mostrar aqui quem realmente serve ao Deus vivo. Vocês vão clamar ao Deus de vocês, e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Prossegue. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer. Ok, segura um pouquinho. Então eles começaram a clamar a Baal, desde manhã cedo até o meio-dia, e ele não respondeu. Aí a Bíblia diz que ao meio-dia
Elias começa a zombar deles, dizendo: clamai mais alto, gritai mais alto. Em outras palavras, orai mais alto, porque como vocês disseram que ele é Deus, vai ver, ele está ocupado, está fazendo alguma coisa, está com alguma responsabilidade e não está escutando vocês. Então clamai mais alto. Prossegue. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e preparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ok. Olha o que Deus fez através da oração de apenas um homem. 450 profetas de Baal clamaram e nada acontece. Deuses estranhos não respondem. Deuses estranhos não faz o que o nosso Deus pode fazer: responder às nossas orações. O fogo desceu e consumiu até mesmo a água. Agora é importante lembrar e não deixar passar despercebido que a primeira coisa que o profeta Elias fez antes de orar foi reparar o altar. O que nós entendemos com isso? Tem orações que estão retidas, porque enquanto o altar não for reparado, a oração não é atendida. Na época o altar era onde era colocado o holocausto. Nos dias de hoje o altar é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. Precisamos nos reparar diante de Deus, apresentar a Ele os nossos pecados, apresentar a Ele as nossas iniquidades, apresentar a Ele as nossas falhas, apresentar a Ele as nossas transgressões, reconhecermos que somos falhos, pecadores, imperfeitos, pedir a Ele que venha nos fortalecer, que venha nos santificar, que venha nos purificar de toda impureza, pecado, de tudo aquilo que tenta nos afastar e nos distanciar da sua comunhão e da sua santidade. Quando reconhecermos, apresentando diante de Deus as nossas falhas,
Aí sim, quando abrimos o nosso coração a clamar, a orar, a falar com Deus, Deus vai responder diante da nossa presença, conforme nos foi pedido, através do poder da oração. Eu finalizo a palavra desta noite, dizendo para você que está no templo, e para você que está em casa, que a oração é além do que você pode pensar e imaginar. A oração é uma potência, a oração é uma potência. Então verdade é, que em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, estando no cárcere, orava e cantava hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos todas as prisões de todos. Sabe por quê? Mesmo aprisionados, mesmo acorrentados, eles disseram: vamos orar, vamos clamar, vamos falar com Deus. E oravam e cantavam, e Deus respondeu, trazendo um terremoto sobre a terra e abrindo todas as prisões. Lembra quando a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, sentenciado a morrer na manhã seguinte? Mas sabe por que Deus enviou o anjo à meia-noite e tirou Pedro da prisão? Porque a Bíblia diz que a igreja orava constantemente, sem cessar, intercedendo por Pedro, dizendo: Senhor, tira Pedro da prisão, Senhor, livra Pedro da prisão. E Deus enviou o anjo para dar livramento. Eu quero dizer da parte de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida nesta noite. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua peleja, mas Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Ele manda te dizer, Ele manda nos dizer que através da oração milagres vai acontecer. É preciso crer no poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem filhos que não desceram à sepultura ainda por conta das orações de sua mãe e de seu pai. Tem famílias que não foram destruídas, casamentos que não foram rompidos por conta das orações. Deus nos chamou e nos escolheu nesta noite para nos fazer relembrar. Através da oração Ele faz o que não podemos fazer. Através da oração Ele entra aonde não podemos entrar. Através da oração o impossível se torna possível na presença de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. A oração é uma potência. Quando não saber o que fazer, não faça nada. Quando não saber para onde ir, fique aonde você está. Quando não souber qual decisão tomar, não tome decisão precipitada. E o que eu faço, bispo? Silencie-se diante de todos, mas não diante de Deus. Desça na presença dEle. Busque a presença dEle. Na intimidade com o Senhor. No secreto entre você e Ele. Se possível for, entra no teu quarto. Fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, porque o teu Pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. A oração é no secreto, o clamor é no secreto, é na intimidade. Mas o que Deus vai fazer na minha, na tua vida, na nossa vida, vai ser publicamente. Sempre antes, não depois, sempre antes do Senhor entregar para alguém uma grande vitória, sempre antes, não depois do Senhor honrar alguém, nós vamos enfrentar as maiores batalhas de nossa vida. Os maiores ataques espirituais irão acontecer. É quando você estiver na direção certa,
Que empecilhos surgirão no caminho? Afrontas, ataques na vida espiritual, em todos os sentidos e em todas as áreas, para tentar nos tirar do foco e do propósito de Deus. É neste momento que vai ter algumas ocasiões na nossa vida que vamos nos sentir fracos, desanimados, sem força, sem o anseio para servir, para caminhar, para continuar, e muito menos ainda para orar. Mas é neste momento que nos sentimos se arrastando, quase parando, bombardeados pelos ataques do adversário. É que o Senhor nos diz nesta noite: é neste momento que você vai orar, vai clamar. Mas Senhor, nem força para orar, para clamar eu tenho. Mas você tem o seu amigo fiel, o intercessor, o seu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, que nos ensina a orar como convém, que às vezes geme com gemidos inexprimíveis em nosso favor. É Ele que vai te ajudar a colocar a tua busca contínua diante da presença de Deus, e colocar as palavras corretas em teus lábios, e colocar em teus pensamentos as intenções corretas, e te impulsionará para o propósito que Deus designou sobre a sua vida. Tem crente que estava lá embaixo, no nível espiritual nesta noite, chegou se arrastando. Outros estão em casa sendo alcançados por esta palavra, e estão só os cacos, sentindo-se só os pedaços, devido às lutas da vida, não tem nem forças para orar. Mas Deus marcou esta noite para te dizer: enquanto você não tem forças para orar, tem alguém que está orando por você, tem alguém que está intercedendo por você. É por isso que você está vivo, é por isso que você está viva, é por isso que você está de pé respirando, é porque Deus está ouvindo a oração de alguém. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar juntos agora, aonde você estiver, e você vai dizer para Deus o que tu queres que o Senhor te faça. Mas você vai muito além do seu pedido, do que você quer. Você vai dizer para Ele o que você necessita. Lembra do cego? Que queres que eu te faça? O Senhor perguntou o que ele queria, mas ele surpreendeu, porque ele não respondeu o que ele queria, ele respondeu o que ele necessitava. Ele disse: Senhor, que eu veja. Ele poderia ter pedido bens financeiros, ouro, prata, riqueza, patrimônio, mas ele pediu o que ele mais necessitava, que ele visse, que ele enxergasse na presença de Deus. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Quem sabe você está dizendo: Senhor, eu preciso de uma bênção financeira, eu quero uma bênção financeira, eu quero uma porta de emprego. Mas às vezes o que nós necessitamos é apenas do perdão do Senhor, da misericórdia do Senhor. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença agora. Oh, recalabaçonda remenefaz. Nos ajuda a prosseguir, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Senhor, tem momentos que nos falta palavras diante, ó Pai, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, diante da Tua grandeza. Mas o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Aqui nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, como filhos que clamam ao Pai pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pelo Teu socorro, pelo Teu auxílio. Vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre nós nesta noite. Alcança-nos conforme o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade. Senhor, fortalece-nos nesta noite, alegra-nos nesta noite, e nos enche com Teu Espírito Santo, com a Tua presença. Vai de encontro àqueles, ó Pai, que não têm forças para continuar. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso entendimento ao Senhor nesta noite, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Meu Deus, cobre a Tua igreja com Teu poder, com a Tua presença. Corta os laços do passarinheiro, da peste perniciosa,
e nos sustenta diante da tua grandeza e da tua majestade eterna. Senhor, dai-nos sabedoria e conhecimento do alto, e possamos fazer não as nossas vontades, mas a tua vontade, o teu querer. Cria em nós um coração puro, sincero, sensível e obediente à tua palavra, aos teus mandamentos, os teus preceitos, estatutos, ordenanças e as tuas leis. Senhor, quebra, despedaça o jugo, corta os laços do inimigo, desfaz as obras diabólicas, ó Deus da Bíblia, e nos ajuda a vencer na tua presença. Nos impulsiona a ter o desejo, o anseio, a vontade, o prazer de buscar ao Senhor, de orar, de jejumar, de consagrar as nossas vidas diante da tua presença, e possamos manter uma vida de oração contínua, incessantemente diante da tua presença. Nos fortalece nesta noite, nos restaura nesta noite, nos santifica nesta noite. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.